Olá, Motolama na área. Já falamos sobre muitos aspectos do motociclismo, mas nunca mencionamos aquilo que, em última análise, é o que faz sua moto andar. Pois é, hoje vamos discutir a relação. Mas não é a relação que você tem em casa, é a da moto. É engraçado, as pessoas passam horas discutindo óleo, pneu, filtro, escapamento e sei lá mais o que. Mas raramente alguém para olhar esse pequeno detalhe, que transforma o comportamento da moto inteira, a relação. Eu entendo que a modinha nos dias complicados de hoje é o cardan, mas a clássica relação nunca vai sumir, a não ser que substituam por algo eletrônico, que é a tendência atual. Tudo que era fácil de consertar está sendo aos poucos substituído pelo eletrônico, que ninguém sabe mexer. Aliás, os caras da concessionária às vezes sabem mexer. E isso faz você pensar quando que o técnico em informática ficou mais relevante do que o mecânico. Mas qual será o interesse por trás disso? Eu não tenho a menor ideia. Eu desconfio, mas não posso falar aqui senão vão me boicotar. Mas falando sério, a relação é quase um personagem silencioso da sua moto. Silencioso modo de dizer. Deixa ela ficar gasta para você ver o falatório dela. Ela não aparece nas fotos, não brilha no Instagram, não tem LEDs de cores RGB, mas é ela que decide se sua moto vai subir a serra tranquilona ou se vai parecer que sua embreagem está fritando. É ela que define se sua moto vai roncar suave na estrada ou se você vai sentir a biela puxando a sua barra da calça pedindo um refresco. Então hoje vamos falar dela. Vamos discutir a relação da coroa, do pinhão e da corrente. Os pequenos componentes de metal que decidem a personalidade da sua motocicleta. Quase que como se fosse o mapa astral dela. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. A relação da motocicleta é quase tão importante como está escrito no canal do Motolama. E assim como a corrente, a coroa e o pinhão são uma relação harmoniosa, dar o like complementa a inscrição, assim como compartilhar harmoniza tudo. Valeu! Tudo começa simples até deixar de ser. No começo, todo piloto ignora a relação. A moto veio assim, então deve estar certo. Você acelera, troca de marcha, curva para lá, curva para cá, e a vida segue. Mas aí um belo dia alguém te fala: experimenta colocar um pinhão menor. E pronto, sua inocência acabou. Porque daí você descobre que com um mísero dentinho, a moto se transforma mais do que sua esposa depois que casou. Ou fica mais ágil e ativa, ou então mais calma, mais econômica e mais suave, ao contrário da esposa. É aí que a ficha cai. A relação é o tempero gourmet da sua moto. A moto pode ser a mesma, mas o paladar muda por inteiro. Mas afinal, o que é e como funciona a tal da relação? A explicação técnica é simples. O motor gira, o pinhão pega esse giro, a corrente leva para a coroa e com isso tudo a moto anda. Mas a verdade não é tão poética. A relação final é o intérprete entre o motor e o mundo e traduz a força bruta do motor para algo utilizável. E dependendo da tradução, a sua moto vira um trator, um foguete ou um liquidificador preguiçoso e com sono. Tudo depende de quantos dentes tem de um lado, quantos dentes tem do outro e do que você quer da sua moto. É a mágica de um único dente. É quase poético pensar que um dente deste tamanho pode mudar tudo. Menos um dente do pinhão e a moto vira um trator. Menos 2 dentes na coroa e a moto fica longa, mais solta. Mas por que isso? Porque no fim das contas a relação final é uma divisão entre coroa e pinhão. E essa continha define a personalidade da sua moto muito mais do que muito curso por aí. Mas entrando no mundo das relações curtas e longas, é aqui que a coisa fica interessante. Porque cada moto tem um jeito de ser e cada piloto tem uma necessidade diferente. Primeiro vou dar uma explicação básica sobre o funcionamento da transmissão de uma moto, para que todos fiquem na mesma página. Este é um desenho esquemático de como funciona a sua caixa de câmbio. Aqui é o motor. Aqui a embreagem. Este é o eixo primário, o secundário, o pinhão, a coroa e a corrente.
E isso no final é a famosa relação. O motor transmite para a embreagem, essa é a relação primária. A embreagem manda para o eixo primário, que via engrenagem de marcha manda para o secundário e daí para o pinhão. O pinhão toca a corrente, que se conecta com a coroa e a moto anda. Simples, não? Mas o nosso foco é a relação. Sim, e daí? O que muda quando troca o pinhão ou a coroa por uma medida diferente da que veio na moto? Primeiro vamos analisar a física do negócio. Segundo Arquimedes, que era um matemático, filósofo, físico, astrônomo grego, o princípio da alavanca é o que explica a relação entre coroa e pinhão. Quanto maior a alavanca, o tamanho da coroa, maior a força. E quanto menor, maior a velocidade. Eis a relação. Aqui estão o pinhão, a coroa e a corrente. Suponhando que você tem um pinhão de X dentes e uma coroa de Y dentes. A relação entre as duas é calculada da seguinte forma. Relação é igual a Y divididos por X, ou seja, o número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão. Capiche? Vamos para um exemplo prático. Minha moto, uma XR650L, tem uma coroa de 45 dentes e um pinhão de 15. O cálculo da relação será 45 dividido por 15, que vai dar 3. Ou seja, para cada 3 voltas do pinhão, a coroa dá uma volta. No meu caso, essa relação está ótima para encarar um estradão. Mas se for encarar um trecho misto, o ideal seria uma relação um pouco maior, tipo 3,2. O que resolve botando uma coroa de 48 dentes, aumentando a alavanca, e vai ficar ótima. 48 dividido por 15 igual a 3,2. Mas quando eu fazia trilha pesada com a minha moto, eu usava um pinhão de 14 dentes e a mesma coroa de 48. E isso dava uma relação de 3,42. E na trilha batia um bolão. Resumindo, quanto maior a relação entre coroa e pinhão, mais curta fica a moto, mais reduzida. Essas motos Dual Sport já vêm de fábrica com uma relação intermediária, que atende a gregos e troianos. Mas na prática, o que acontece com uma relação mais curta ou numericamente maior? A moto fica mais forte, mais agressiva e responde mais rápido em baixas rotações. Ideal para trilha. É a diferença entre subir um morrão e virar meme. A moto responde mais rápido, ela sobe bem e não morre. Mas é claro, o preço disso é o motor gritando mais alto, como se estivesse fugindo de um cobrador. E a relação mais longa? Aqui a moto fica mais suave, mais dócil, mais civilizada. Menos rotação, menos vibração e mais conforto. Mas tenta fazer uma trilha mais pesada com uma relação longa. Você vai descobrir o real sentido de embreagem queimada. Na prática, cada cenário pede uma relação diferente. E aí entra a parte que ninguém te explica e dá muita confusão. Trilha leve, relação levemente curta. Mais tração, mais controle, menos embreagem. Trilha pesada, relação curta mesmo. Nada de frescura. Na estrada, relação longa. A moto fica mais calma, mais confortável e mais econômica. E na cidade, uma relação média. Ela fica mais esperta na retomada de velocidade e mais divertida de pilotar. Na prática, cada moto tem sua própria personalidade e uma relação ideal. Uma CRF 250L com uma relação longa vira uma moto preguiçosa. Uma Big Trail com relação curta vira um ventilador de 200 kg. A CRF, a Lander, a XRE adoram uma relação curta. Já a Teneré 700 fica ótima com uma pequena redução. E uma GS 1200? Não inventa moda. Ela já tem torque para derrubar um paredão. E além disso, a transmissão dela é cardan. Esquece trocar coroa e pinhão. Até porque nem tem. E quais são os erros que todo mundo comete? Como sempre, o ser humano faz cagada. É natural. Quero minha moto mais arisca. Daí encurta demais. A moto vira um liquidificador histérico. Gira alto, esquenta, bebe muito e vibra. Ah não, eu quero minha moto mais suave. Daí alonga demais. Resultado, a moto não sobe nem meio fio. Morre na subida e detona a embreagem. Fica irritante. Outro vacilo é não ajustar a corrente. Esse é clássico. Troca a relação e deixa a corrente frouxa, batendo e comendo a coroa. E a moto vira um cavalo bravo tentando te derrubar. E tem o pior,
Troca a coroa e pinhão, mas não troca a corrente. Com a folga da corrente, a relação nova vai para o saco rapidinho. E isso quando a corrente gasta por igual. Porque às vezes ela gasta mais de um lado do que do outro. Aí é carnaval na zona. Estica e encolhe até arrebentar tudo. Trocar a relação e não trocar a corrente é como trocar a cueca com a bunda suja. Outro problema é a corrente esticada demais. A moto mal mexe a suspensão e a corrente já fica estressada. Atrapalha o funcionamento da suspensão e desgasta muito mais rápido. O ideal é usar a folga recomendada pelo manual. Brotherzinho, fazer manutenção é um saco e ninguém gosta, mas é importante para dedéu. O kit de relação precisa de manutenção constante, limpeza, lubrificação e ajustes regulares. Mas qual o momento que a relação pede arrego? É facinho de saber. Os dentes da coroa ficam finos, o pinhão fica parecendo tampa de maionese e a corrente começa a bater igual passista de escola de samba. E às vezes na retomada dá um trancozinho chato. É a corrente pulando um dente. Aí, brother, seu kit morreu. É tipo arroz queimado, só fazendo outro. Não dá para salvar. E finalmente, como escolher a relação certa? Tudo depende de 3 coisas. Onde você anda, estrada de asfalto, terra, trilha, como você pilota, agressivo, lento, suave, e qual tipo de moto, custom, big trail, trail. Convém partir dos valores da relação original. É mais simples trocar o pinhão. Normalmente, um dente a mais ou a menos faz toda a diferença, e isso depende da necessidade. Mas o ideal é mexer na coroa. O chato é que para trocar a coroa é muito mais complicado e normalmente trocando a coroa por uma maior vai pedir uma corrente nova, porque a velha fica curta. Mas dizem que diminuir o pinhão demais, a corrente gasta mais rápido. É plausível, mas nunca constatei. Mas o importante nisso tudo é escolher uma marca boa. Falando em marca boa e deixar a moto do jeito que você quer, tem outra coisa que ajuda você a carregar suas tralhas sem parecer que você está de mudança. É por isso que eu uso e recomendo as bolsas e alforjes da Harley Rider. Elas são tipo aquele amigo que vai junto para a trilha, não reclama, não cai, não faz barulho e só aparece quando você precisa dele. Aguenta chuva, barro, tombo e o melhor, não ficam balangando igual uma peituda passando em quebra-mola. É quase mágico. Você monta e esquece que está lá. E quando você precisa tirar alguma coisa, voa lá, está tudo na mão. Visite o site da Harley Rider e confira a variedade de equipamentos que os caras têm. E use o código MOTOLAMA5 para os caras liberarem um desconto bacana. Confere lá. Juntando tudo que eu falei, no fim das contas, mexer na relação não é só trocar a peça. É ajustar a personalidade e o temperamento. É mexer no humor da sua moto. A relação define se ela vai acordar de boa e tranquila ou se vai ficar pulando para cima igual o cachorro vira-lata preso no quintal, doido para ir para a trilha. É como escolher o caráter que você quer que ela tenha. Mexer na relação, afinal, é isso. Uma mudança pequena com consequência gigante. É o detalhe que separa a moto que te obedece da moto que te desafia. E quando você finalmente entende como funciona a relação, você para de pilotar a moto que te deram para a moto que você quer. Do seu jeito, para o seu terreno, para o seu estilo. E esse é o poder da relação. E é por isso que depois desse vídeo você não vai olhar mais para a coroa e para o pinhão como um simples pedaço de metal girando lá atrás. Eles são, sem exageros, o coração mecânico da sua moto. E você acabou de aprender como ajustar o batimento. Então é isso, faça bom uso dessas pérolas. Até semana que vem, um abraço, fui! Minha moto venenosa